muito legal mesmo, assim, sabe? E hoje nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre oração, E oração é a base da nossa fé, digamos assim, né? Porque é a nossa forma de se relacionar com esse Deus que a gente acredita, com esse Deus que a gente professa. E não há possibilidade da gente ter uma vida cristã autêntica sem oração. A oração é essa ferramenta que nos conecta com o Pai. Então, se a gente diz que nós cremos em um Deus, nós precisamos nos relacionar com esse Deus, né? E a partir disso, a gente vai encontrando esse lugar de intimidade com o Pai. Então, a oração, ela nos possibilita essa conexão. E, às vezes, num primeiro momento, a sua oração, ela pode parecer um pouco difícil, sabe? Porque se eu estou falando, às vezes, com alguém que eu não conheço tão bem, digamos assim, isso é um pouco constrangedor. Igual a gente entrar no elevador com uma pessoa, você está ali 2 segundos de elevador, é algo difícil de você ficar ali, às vezes, dar aquele bom dia, fala do tempo, uma conversa meio sem tanta intimidade, proximidade. Mas quando a gente está com um amigo, a hora passa voando, sabe? A gente conversa sobre tudo e parece que não deu tempo de falar sobre todas as coisas. Então, quanto mais a gente ora, mais a gente está em conexão, intimidade, se relaciona com esse Pai. A oração, ela não tem um fim em si mesma. O fim dela é a gente estar na presença de Deus, estar nessa intimidade com Deus. E o próprio Jesus, ele nos estimula a orar. Ele orava, ele estava em conexão com o Pai e ele nos deu uma oração modelo. Lá em Lucas 11, 1-13, Jesus nos ensina. E ele diz assim, nessa passagem. Lucas 11, de 1-13. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dai-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixe cair em tentação. Disse-lhe ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães. Pois um amigo meu, chegado de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos estão comigo, também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que se não levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo que pede, recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará ao lugar de um peixe uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Palavra do Senhor. Gente, que lindo isso, né? O próprio Jesus, ele nos ensina essa oração e nos diz da importância da gente pedir para o Pai, sabe? Porque se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o próprio Deus que é esse Pai todo-poderoso, esse Pai de amor, esse Pai bondoso, esse Pai perfeito. Então, a oração, ela deve ser sim um motivo para a gente pensar mais sobre ela, pensar sobre a nossa vida de oração, porque a grande maioria das pessoas, elas estão insatisfeitas com sua vida de oração. E por um lado tem que estar insatisfeito mesmo, porque a gente sempre tem que buscar orar mais. Mas, por outro lado, também tem contrapartida que pode ser que a sua vida de oração realmente esteja muito mal. Então, assim, tem aquele povo que fala: não, mas eu não preciso ter um tempo de oração, porque, afinal de contas, eu vivo orando.
A oração faz parte do meu dia a dia. Eu estou orando o tempo inteiro. Ai, me irrita não, gente. Me irrita não. Porque se a gente for pesquisar, no fundo, essa pessoa, na verdade, praticamente pode dizer que não tem tempo de oração nenhum. Então, na verdade, a gente precisa, sim, separar um momento de oração. E a gente, por outro lado, também tem que buscar sempre mais. Porque o nosso objetivo, enquanto cristãos, deve ser, sim, orar sem cessar. Então, aqui eu vou dar algumas dicas para a gente aprender juntos a como orar sem cessar. E aí, para orar sem cessar, a gente precisa, em primeiro lugar, aprender a orar. E aí, a gente vê nessa passagem de Lucas, que os próprios discípulos, lá no versículo 1 mesmo, eles vendo Jesus nessa intimidade que Jesus tinha com o Pai, eles vão e pedem para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus ensina. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender acerca da oração é que a oração a gente pode, sim, aprender a orar, sabe? E isso é algo que a gente vai aprendendo ao longo da vida. É um processo que a gente vai crescendo sempre nesse processo de aprender sobre a oração. E é muito comum os crentes acharem que já sabem oração, já sabem tudo sobre oração. E aí, critica, inclusive, os nossos irmãos católicos romanos, porque eles oram. Ah, não, eles oram fazendo orações prontas. Eles oram fazendo repetição. Então, assim, isso é uma falácia, digamos assim. Em primeiro lugar, porque se a gente for pegar, por exemplo, a Lectio Divina, aqueles processos de orações mais robustos, a gente tem, sim, uma oração de modo, assim, muito simples, né? A oração, a leitura orante da palavra de Deus, né? E essa repetição da palavra, o quanto que isso é belo, o quanto que isso toca de verdade, o quanto que isso é profundo, né? E em segundo lugar, gente, a gente tem que ser um pouco mais humilde e saber que teve gigantes na fé antes de nós, que escreveram, sim, orações belíssimas. E, às vezes, eles conseguem expressar de uma forma tão visceral algo que a gente não consegue nem transmitir em palavras. Então, por que não recorrer, sim, a essas orações prontas que podem nos auxiliar em muito na nossa fé? E aí, a gente fica pensando, né, acerca desses gigantes da fé que vieram antes de nós. E uma coisa que a gente sente às vezes, pelo menos eu sinto, às vezes ao observar essa vida de oração desses gigantes que trilharam um caminho longo nessa trajetória de aprendizado da oração, é um sentimento ambíguo às vezes, né? Tanto de admiração quanto de frustração. E aí você tem uma frase de Lutero que eu acho muito interessante, que ele diz assim: eu tenho tanta coisa para fazer que não consigo prosseguir sem gastar, no mínimo, 3 horas diárias em oração. E aí eu fico pensando no meu dia, abarrotado, atarefado, lá em casa, loucura, pau quebrando, 3 meninos, 2 cachorros, um monte de planta, trabalho, casa. E aí, assim, essa consciência, sabe, de que eu não posso, na verdade, dar um passo sequer se eu não gastar um tempo bom em oração. E aí, às vezes, eu acho, nossa, na minha vida corrida eu não consigo, sabe? Mas é porque muitas vezes a gente entende a oração como um checklist a ser cumprido. Quando, na verdade, a oração ela é o que vai nos nutrir espiritualmente, para que a gente possa vivenciar as batalhas da vida, enxergar as dádivas dos nossos dias. Então, a gente tem que mudar, às vezes, a forma como a gente encara essa oração. Mas, por outro lado, é importante também a gente saber da nossa real condição, né? Porque, assim, não adianta nada eu querer sair de uma vida de oração 0 para falar, não, vou ser igual Lutero, vou ter 3 horas de oração. Aí a gente até brinca, né, que você vai acabar sofrendo de indigestão espiritual. Porque, às vezes, você pode até começar empolgadíssimo no primeiro dia. Mas isso, às vezes, vai ser difícil você conseguir manter uma constância de vida de oração. Então, é preferível que você comece, sim, de pequenos passos, sabe? Reconhecendo a sua real condição e dizer, poxa, eu vou começar de onde eu consigo, como eu posso. E às vezes para você 1 minuto de oração já vai ser mais do que ontem, sabe? E você vai aos poucos aumentando e ganhando intimidade, ganhando, se sentindo mais confortável mesmo na oração. Da mesma forma como eu falei lá, da pessoa com o elevador,
aos poucos você vai atingindo essa intimidade com o Pai e o tempo vai passando de forma mais gostosa. Você vai desfrutando desse tempo de unidade de uma forma mais tranquila, né? Então, por isso que é um processo de aprendizado. Porque a gente pode se exercitar e cada dia dar passos pequenos e ir progredindo mesmo nesse tempo de oração. E aí a gente pode comparar, por exemplo, a uma atividade física, né? Eu sou esposa de um educador físico, digamos assim. Então aí você pode olhar para mim e falar, nossa, casa de ferreiro espeta de pau. Mas é brincadeira, eu falo isso não, porque o meu reverendo fala que eu não posso falar mal de mim. Mas assim, eu trilhando essa jornada fitness, digamos assim, eu não posso chegar lá no funcional do meu marido e achar que eu vou pegar o mesmo peso que ele, né? Eu não posso achar que eu posso competir com a Joyce, por exemplo. Não dá. Com a Joyce, com o Rafa. Então, assim, é um processo lento, né? Eu pego um pezinho pequenininho aqui hoje, e aí eu vou me exercitando, e aí eu vou progredindo mesmo, porque é esse exercício, né? Da mesma forma, a gente pode se exercitar em oração e buscar progredir sempre. Porque à medida que a gente vai orando, a gente vai adubando mesmo, né? Essa terra do nosso coração. E se a oração ela é alimento, ela é nutriente, digamos assim, é isso que vai guiar a nossa vida, a gente vai nutrindo mesmo e gerando um solo favorável no nosso coração para que a vida de Deus floresça em nós cada vez mais. E entender que envolve aprendizado, de certa forma, nos livra do peso de ter que saber de tudo, digamos assim, né? A gente se coloca na nossa real condição. Mas, por outro lado também, a gente pode correr o risco de querer parecer que sabe. E aí entra o perigo de você, na verdade, querer performar na oração, né? Quando eu era pequena, eu via as pessoas orando, assim, sabe? E eu me achava tão indigna, às vezes, da oração, porque eu falava, gente, eu falo tão bobo, esse povo tem palavra tão bonita, tem a palavra certa, na hora certa, e a minha oração, às vezes, é tão boba, tão simples assim, sabe? E aí que fica o perigo de você querer orar como o outro ora, sabe? Quando, na verdade, a oração ela tem que ser simples. Porque se você ora do jeito do outro, se você ora inspirado do jeito que o outro ora, ou quer parecer que sabe muito sobre oração, a gente está performando. E aí a gente foge do objetivo principal, que é você ser sincero, ser verdadeiro com Deus e estreitar essa relação. Então, a gente aprendeu que a gente pode evoluir na oração? Pode. Mas você não vai esperar aprender tudo para que você possa começar. Você tem que começar agora. Você tem que começar do jeito que você está, sabe? Então, aí entra o nosso segundo aprendizado. Que para orar sem cessar, você precisa orar como você pode, não como você não pode. Isso pode parecer meio óbvio, né? Orar como você pode, é claro. Mas, muitas vezes, só o desejo de orar já vai ser a sua maior oração. A oração do desejo, sabe? Essa vontade, esse incômodo, que aos poucos começa a se tornar algo prático na sua vida. E você consegue adentrar nesse mistério, que é esse momento íntimo com o Pai. C.S. Lewis, ele aconselha que nós devemos depositar perante Deus o que está em nós, não o que deveria estar em nós. Isso é o quê, sabe? A gente ora por aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente de verdade tem vontade de falar com Deus, entendeu? A oração do Pai Nosso, Jesus ele diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É minha necessidade do aqui e agora, sabe? É aquilo que eu preciso, isso que eu vou falar com o Pai. Não vou falar de algo que eu deveria ser, que eu deveria, sabe? É o que eu estou precisando agora. Essa oração pelo comum, a gente precisa muitas vezes resgatar de coisas que a gente sente. Às vezes a gente está passando por dias que são ruins de verdade. A gente está passando, como diz São João da Cruz, na noite escura da alma, sabe?
por desertos, por tempos difíceis. Pode ser problema, doenças, enfim. A gente está passando por situação que não está legal mesmo. Às vezes nós não estamos bem. E o Senhor, Ele conhece os nossos corações. Ele sabe verdadeiramente o que se passa lá no seu interior, no seu íntimo, sabe? E Ele quer que a gente seja sincero com Ele. Então, desse modo, não vai ser sempre que as nossas palavras vão ser perfeitas, doces, bonitas e agradáveis a Deus. E aí a gente pode ter vários exemplos na Bíblia, sabe? Poderia pegar vários salmos, que muitas vezes o salmista está irado com Deus. Ou então vários personagens que travam verdadeiras lutas mesmo, sabe? E que rasgam o coração diante de Deus. Mas eu fiquei preso numa oração em Jeremias. Jeremias 20, 7 a 18. E eu fiquei assim, encantada, na verdade, com a confusão de Jeremias. E eu vou ler para vocês. Então, prestem atenção. No primeiro momento, eu vou ler meio que parando e narrando. No primeiro momento, prestem atenção quanto Jeremias, ele está inconformado com a situação dele. E ele diz assim: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia. Cada um deles zombam de mim. Porque sempre que falo, tenho que gritar e clamar violência, destruição. Porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludíbrio todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais, porque ouvi a murmuração de muitos. Há terror por todos os lados. Denunciai e o denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropece dizem: bem, pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Aí ele se lembra: mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados. E porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua, que jamais se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas os justos, esquadrinha os afetos e os corações, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois te confiei minha ira. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Mas aí ele se lembra de novo da sua situação. E aí ele começa: maldito o dia que nasci. Não seja bendito o dia que me deu à luz a minha mãe. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando com isso grandemente. Seja esse homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Ouça ele clamor pela manhã e ao meio-dia alarido. Por que não me matou, Deus, no ventre materno? Por que minha mãe não foi minha sepultura? Ou não permaneceu grávida perpetuamente? Por que saí do ventre materno? Tão somente para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam de vergonha os meus dias. Olha, gente, que pesado mesmo, né? Que forte isso, que confuso Jeremias. E aí você pensa: caramba, um profeta falando com Deus desse jeito, falando que desejava nem ter nascido, sabe? Mas aí, por outro lado, vem um alento também. Dessa mesma forma, um profeta pôde falar com Deus desse jeito, sabe? E Deus ouviu, Deus consolou, Deus confortou. E se você olhar para a história de Jeremias, você entende um pouco essa angústia de Jeremias. Porque Jeremias viveu num tempo muito difícil, viveu num tempo muito confuso, sabe? Ele teve uma vida difícil. Ele viu sua nação sendo destruída, ele viu seu povo sendo dominado, sendo levado para o exílio, ele viu uma confusão sendo instaurada economicamente, politicamente, de todas as formas. E a mensagem que Deus deu para Jeremias era uma mensagem dura, uma mensagem de confronto, uma mensagem de arrependimento. E essas mensagens, elas não foram bem aceitas pelo povo. E aí o povo começou a perseguir Jeremias. O povo perseguia, ele sofreu muitas perseguições. E aparentemente ele só tinha 2 pessoas que ele converteu. Se você fosse medir o ministério de Jeremias pelo sucesso das pessoas convertidas, só 2 pessoas, praticamente se cita na Bíblia, né? Que é Baruque e Ebed-Meleque.
Só os dois. Então ele é conhecido muitas vezes como um profeta chorão. E no seu livro tem várias lamentações dele, né? Tanto que atribui-se, tem gente que fica meio na dúvida, mas muita gente atribui o livro de Lamentações como o livro de Jeremias também, né? Como sendo um dos principais autores. E apesar de todas as dificuldades, de todas as adversidades, ele perseverou. E ele cumpriu esse chamado de Deus para ele. Ele cumpriu esse chamado do Senhor até o fim. Mesmo diante dessas angústias. Por quê? Porque ele conseguia colocar diante de Deus essas questões dele, sabe? Essas dores da alma. Ele colocava diante do Senhor. Ele falava abertamente com Deus tudo que ele sentia. Ele confiava mesmo nas noites escuras. E ele conseguia reconhecer a presença de Deus. Como ele disse lá no verso 11. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Em meio a essa confusão dele, ele falava, o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. E aí o convite hoje é que se você estiver passando por essa noite escura da alma, se os seus dias estão difíceis, você pode falar abertamente com Deus. Apenas fale com Deus, deposite suas dores, suas tristezas, suas angústias, seus medos e suas alegrias também, mas confiando que o Senhor é um poderoso guerreiro e Ele está contigo. Confie nisso e deposite diante de Deus todos esses sofrimentos mesmo. Não deixe que as dificuldades, que essas dores ou até mesmo seu pecado te separe de Deus. Esfrie a sua relação, sabe? Deus, Ele é forte o suficiente para ouvir tudo que você tem a dizer a respeito dele. E o pecado, ele de certa forma, ele nos separa de Deus, sim. Mas Richard Foster, ele diz assim, o pecado com certeza nos separa de Deus, mas esconder o pecado nos separa de tudo. A gente peca, verdadeiro isso, mas a gente pode se arrepender e colocar esse pecado diante de Deus. E Deus, Ele é Pai amoroso, Ele nos acolhe e Ele está pronto para nos perdoar. Eu, pensando sobre esse sermão, eu lembrei do episódio que aconteceu com meus filhos, né? Eu tenho 3 filhos. E aí, esses dias, quebrou alguma coisa lá em casa. Eles quebraram, eu nem lembro direito o que foi que eles quebraram, de tão insignificante que foi. Mas a situação em si, para mim, foi muito forte. E Deus falou muito comigo. E quebrou alguma coisa lá em casa. E aí, eu tenho 3 filhos. E aí, assim, quem conhece meus 3 filhos sabe que Ian é um pouquinho mais agitado do que o restante. O Ian, ele é agitadinho, coitado. É um menino que ele tá aqui, ele desce pendurado no corrimão. Ele é aquele que quer saltar lá de cima porque ele acha que ele é o Homem-Aranha. Entendeu? Ele tem plena convicção de que ele tem superpoderes. E ele é agitadinho, a criança. É agitadinho. Filho de Pedro mesmo, meu filho. E aí quebrou essa coisa, sabe? E assim, eu já tinha um pouco de certeza de que era o Ian. Porque tudo indica ali a probabilidade era maior. Mas, para além de eu já conhecer os meus filhos, digamos assim, de saber quem era o autor da proeza, eu via na cara do Ian que tinha sido ele que tinha quebrado. Porque criança, quando ela faz alguma coisa de errado, ela é assim, né? Ela não olha na gente direito, fica mais escondido, quer fingir que nada aconteceu, e isso acaba entregando. Tipo Adão mesmo, né? Que pecou e fez o quê? Botou a folhinha aqui, se escondeu de Deus. E esse é o nosso caminho, né? Essa é a nossa tendência enquanto pecadores, é querer se esconder, né? E aí, depois de um tempinho que eu fiquei, quem foi? Quem foi que quebrou? Eu perguntando, quem foi que quebrou? Quero saber. E aí eu saí. Aí daqui a pouco, depois de um tempo, me veio o Ian. Mãe, vou te contar. Fui eu que quebrei. Você me desculpa. E aí, no meu fundo aqui, sabe, do fundo do coração, na minha cabeça, eu já sabia que era ele. Eu já sabia que era o Ian, né? E eu queria, na verdade, que ele só tivesse coragem para me dizer. E o propósito é esse mesmo, assim, sabe? Porque eu já sabia que era ele. O perdão já tinha aqui, meu. Eu só queria que ele viesse me contar. E que assim ele desenvolvesse virtude e caráter. E aí eu pensei que é exatamente esse o processo, sabe? Quando a gente ora, quando a gente é sincero com Deus, quando a gente leva a Deus os nossos pecados, o perdão já está ali. O perdão já está ali. Mas a oração, esse processo de você se reconhecer, isso molda o nosso caráter. Isso gera em nós virtude e isso molda o nosso coração.
E aí entra o terceiro aprendizado da oração. Porque para orar sem cessar, você precisa se deixar ser transformado pela oração. E é um terceiro aspecto que a gente aprende acerca da oração. Porque tem um exemplo que eu até já falei no GR, na época do nosso GR, mas que para mim me impactou muito, assim, sabe? Que é do Henry Nouwen, que é um autor muito maravilhoso. E no livrinho que ele trata sobre oração, ele narra um exemplo de uma senhora. Uma senhora que ela chegou num centro psiquiátrico. Ela chegou para ser internada nesse centro psiquiátrico. E quando ela chegou, ela estava assim, com a mão fechada. Porque ela estava carregando a única coisa que ela tinha, que era uma moeda. Ela estava com os punhos fechados, cerrados, guardando uma moeda. Que aquilo era algo de mais precioso para ela. Mas para ela dar entrada, eles tinham que tirar essa moeda. E ela estava com tanta força com esses punhos cerrados, uma senhora, se você parar para pensar, que precisou de 2 homens para conseguir abrir a mão dessa senhora e retirar essa moeda. E aí ele trata esse episódio como se fosse esse processo mesmo de oração, sabe? Porque muitas vezes nós estamos como essa senhora. Nós estamos de punhos cerrados. A gente chega em oração de punhos cerrados, agarrados a coisas, a pessoas, a títulos, a modo de ser. E de tal forma agarrados que a gente fica como se fosse armado mesmo, sabe? De punhos cerrados. Muitas vezes a gente se coloca em oração ainda de punhos cerrados, armados, fechados. E a gente não consegue se desvencilhar disso que para nós é o que temos de mais precioso, sabe? E aí fica a pergunta, o que é de mais precioso para você, que às vezes hoje você ainda não consegue se desvencilhar, né? O que fica é a gente pensar, sabe? O que fica é o convite para que você possa abrir esses punhos. E em semelhança a essa senhora, que você solte as suas moedas. Esse é o processo de transformação que a oração gera em nós. Que a gente possa soltar essas moedas. Orar é largar a mão de tudo que a gente construiu, de tudo que a gente pensa que faz parte de nós. Para que a gente se coloque mesmo à disposição de Deus. Para que, de fato, a gente relaxe diante de Deus. E tenha nele a nossa segurança. Como diz a canção dos Arrais, que fala assim: pois se tudo mudou e em Cristo eu sou mais do que sou, para trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Então, no início, esse processo de oração, ele é doloroso mesmo, sabe? E a gente descobre que não quer se desfazer das nossas moedas. A gente não quer abandonar esses lugares seguros. A gente não quer se desvencilhar daquilo que a gente acha que está nos segurando, que está nos prendendo, que está nos dando conforto, confiança, que a gente acha que faz parte de nós. A síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, você sempre assim, vou morrer desse jeito. Mas o Henry Nouwen, ele tem a frase que diz assim: quando você ousar se livrar e entregar cada um dos seus medos e dificuldades, as suas mãos se relaxarão e suas palmas se abrirão no gesto de receber. Tenha paciência até que suas mãos estejam completamente abertas e seus músculos relaxados. Quando as nossas mãos finalmente se abrem, a gente se coloca na posição que nos cabe, sabe? De súplica, daquele que depende desse Pai que a gente diz que a gente acredita. Então, verdadeiramente essa deve ser a nossa posição. Que possamos confiar e deixar para trás tudo que não nos cabe, para que o próprio Senhor nos molde, para que o nosso coração possa pulsar em compasso com o coração do próprio Deus mesmo. Que possamos nos colocar verdadeiramente como barro em suas mãos. E como diz na passagem do próprio Jeremias de novo, Jeremias 18, 1-6 diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou da mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então
Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Nessa passagem, Deus está falando para o povo de Israel, mas o mesmo pode se dizer para nós também hoje. Deus diz aqui para cada um de vocês: será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Deus quer transformar e remodelar cada coração como um vaso novo, como novos vasos de barro. E a oração nesse processo, ela funciona, eu pensei, como se fosse a água mesmo, sabe? No processo ali de transformação do barro, a água, ela ajuda a dar forma a essa matéria-prima. Ela lubrifica, ela penetra o barro duro e faz com que esse barro possa ganhar uma nova forma. Uma forma linda, a forma que o oleiro desejar. E esse deve ser o nosso papel diante de Deus, diante da oração. E para finalizar, eu queria trazer de forma prática mesmo, sabe? Recapitular e dar algumas dicas práticas para que a gente possa verdadeiramente orar sem cessar. E a primeira coisa é: não tem vontade de orar? Ore até ter vontade. Só se aprende a orar orando. Não há nenhum empecilho para você orar, simplesmente faça. Ore como você puder, não tente orar como você não pode. Ore logo ao acordar, antes de falar com qualquer pessoa, ou de ligar o celular. Ajoelhe ao lado da cama e ore pelo dia que está começando. Não coma sem orar. Agradeça, depois coma. Não durma sem orar. Agradeça pelo dia. Tenha uma lista de oração em um papel. Anote as coisas que você precisa, os pedidos que as pessoas te fazem ao longo do dia, ao longo da semana. E substitua suas murmurações por orações. Leve seus questionamentos e suas dores a Deus. Então, essas são as nossas dicas. Amém? Então, todos de pé, vamos ficar de pé e vamos encerrar esse sermão já trazendo a resposta para isso, né? Tendo um tempo de oração. Então, vamos fazer aqui um convite para que todos possam, de verdade, levantar um clamor a Deus, sabe? Que você possa agora exercitar esse seu tempo de oração. Então, a resposta vai começar agora. Comece a orar agora. E às vezes ore como você nunca orou a Deus. Seja sincero, coloque suas angústias, suas inquietações, assim como eu já falei. E se você quiser agora mesmo, assume um compromisso com Deus de melhorar a sua vida de oração. Porque como eu falei lá no começo também, a gente, na verdade, nunca deve estar satisfeito, sabe? Porque a gente deve buscar sempre mais, querer mais, estar na presença de Deus, querer mais tempo com Deus. Isso nunca estaremos plenamente satisfeitos. Então, faça um compromisso, renove o seu compromisso de aumentar o seu tempo de oração, sua vida de oração. Então, enquanto a música toca, vamos juntos. Eu vou orar, mas acima disso tudo eu quero que vocês orem comigo. Não me deixem orando sozinha. Amém? Vamos juntos. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por esse tempo. Obrigada por essa igreja. Obrigada, Senhor, por cada vida que temos aqui hoje, meu Deus. Obrigada por essa palavra, Senhor, por nos ensinar e tocar no fundo dos nossos corações, ó Pai. Eu fui plenamente tocada por essa palavra, Senhor. E eu peço, Senhor, que essa palavra possa reverberar mesmo no coração de cada um aqui, meu Pai. Que cada um aqui, Senhor, possa acolher em seu coração os frutos, ó Pai, de uma vida entregue em oração, meu Deus. Que a nossa igreja, ó Pai, seja uma igreja orante, meu Deus. Seja uma igreja que busca cada vez mais se santificar e estar devotada ao Senhor em oração. Que coloque em Ti, ó Pai, todos os clamores, todos os pedidos, todas as necessidades, Senhor Jesus. Que cada um aqui, ó Pai, possa encontrar no Senhor refúgio para os problemas, refúgio para as dificuldades, meu Deus. Refúgio, Senhor, para as questões que atormentam o mais profundo da alma, Senhor. Seja, ó Pai, vai com sua mão e toque cada um aqui, Senhor, que se por algum acaso estiver passando por uma noite escura, por vales sombrios, ó Pai,
Toque cada coração, Senhor Jesus. Renove a fé, renove a força. Renove, Senhor, o desejo de mais intimidade e profundidade com o Senhor, ó Pai. Que cada um aqui possa sair daqui verdadeiramente transformados, ó Pai, pela ação do Teu Espírito Santo, pelo Teu poder, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Assim oramos. Amém.